Preste atenção nessas 3 práticas que são proibidas para católicos. Todas elas são pecado grave contra o primeiro mandamento e ainda abrem portas para contaminações espirituais terríveis na vida das pessoas. São elas: maçonaria, espiritismo e yoga. Um católico não pode se envolver de forma alguma com qualquer uma dessas práticas. E aqui eu chamo atenção porque muitas pessoas até sabem disso, mas não entendem o porquê, não conhecem todas as explicações, não sabem argumentar quando são questionadas. Então preste atenção, assista até o final para você entender o porquê das coisas e a partir de hoje ter ainda mais firmeza em qual é a verdade da sua fé, a verdade da doutrina católica. Em primeiro lugar, em relação à maçonaria. Apenas por aquilo que determina a igreja, para nós já passaria. Porque a maçonaria é a maior de todas as organizações condenadas pela Igreja Católica, sendo condenada explicitamente por 12 papas em 23 documentos pontifícios. Olha só, nenhum, nem 2, mas 12 papas afirmando, reforçando, voltando ao tema: não faça, não participe. 12 papas fizeram questão de publicar 23 documentos condenando explicitamente a maçonaria. E aqui eu chamo a atenção para o fato de que, além de ser pecado grave contra o primeiro mandamento, se associar de alguma forma à maçonaria é um crime canônico, sendo punido como interdito. A pessoa fica interditada, impedida, impossibilitada de receber qualquer um dos 7 sacramentos. É claro, a igreja não tem o poder de polícia, nem tem essa atitude de fiscalização. Por exemplo, na fila da comunhão, Flávio, você está dizendo isso, mas eu conheço um maçom que comunga, é ele que está errado. Como nos fala a palavra, que cada um examine a si mesmo. A igreja não vai ficar ali na fila da comunhão pedindo atestado de bons antecedentes para você receber ou não a Eucaristia. Por isso mesmo, infelizmente, nós vemos inclusive maçons atuando na igreja, com cargos dentro da igreja, sendo ministro extraordinário na Sagrada Comunhão Eucarística, participando da pastoral, etc, etc, com a conivência do sacerdote. Mas é essa pessoa que está errada, é o sacerdote que está errado, é o maçom que está errado. E os erros dessas pessoas não tornam a maçonaria uma coisa aceita pela Igreja Católica. E aqui eu chamo a atenção também para que você pense um pouquinho, porque sempre que eu falo sobre isso, logo vem as pessoas: não, Flávio, isso foi no passado. Lá atrás, a Igreja Católica não se dava muito bem com a maçonaria, por alguns erros, etc, etc, algumas confusões, mas isso já foi resolvido. Hoje não. A maçonaria pode sim conviver muito bem com a Igreja Católica. Os maçons são pessoas tão boas, que fazem filantropia, etc, etc. Pensa um pouco, meu irmão. Pensa um pouco, minha irmã, minha irmã. Uma pessoa alcoólatra, ela vai dizer que não tem problema beber. É só uma cervejinha, não faz mal algum. É só minha cachaçinha. É claro que ela vai falar isso. Uma pessoa que rouba: não, eu roubei porque eu estava precisando. Foi uma pequena coisa. Não tem problema. Uma pessoa que adultera: não, é porque você não sabe. A minha esposa não liga para mim. O meu marido é uma pessoa que não presta. A pessoa vai se justificar. Então, quem é que você ouve dizendo que a maçonaria pode conviver com a Igreja Católica? Os maçons, ou pessoas relacionadas de alguma forma à maçonaria. Às vezes a esposa de um maçom, filho de um maçom, pai, mãe de um maçom, pessoas envolvidas e que não são de fato católicas. Porque a partir do momento que você entende minimamente o que é ser católico e o que é ser maçom, você percebe que não é possível que as duas coisas convivam harmoniosamente. Ou você é maçom, ou você é católico. As duas coisas não é possível conviver e pode ter certeza disso. Isso é histórico. Além da questão da doutrina católica, que são completamente divergentes, doutrina católica e doutrina maçom, historicamente a maçonaria é inimiga da Igreja Católica. Pegue os livros e leia. Revolução Francesa, Guerra Civil Mexicana, Guerra Civil Espanhola, Revolução Russa, Revolução Republicana Liberal Portuguesa, etc, etc. Pega aí na história, em todas essas ocasiões e tantas outras, a maçonaria se colocou publicamente contrário, perseguindo
a Igreja Católica. Agora sim, a questão da doutrina. Nós, católicos, acreditamos em Deus. O nosso Salvador é um só, se chama Jesus Cristo. Não há salvação fora de Cristo. E os maçons já começam por aí, porque sempre que eu falo também da maçonaria, não, Flávio, você está enganado, porque para você se tornar um maçom, a primeira coisa é justamente você ter uma religião. Mas não é uma religião que salva. Olha o sincretismo religioso, olha o relativismo religioso, é Jesus que me salva. Segundo, se eu creio em Deus, eu creio na totalidade, não dá para eu crer em algumas coisas do que Deus me ensina e excluir outras. Se eu creio em Deus, eu sei que é Ele que me dá a verdade. É Ele que me revela o caminho. Já os maçons não. Eles colocam a razão acima da revelação divina. Não, nós temos, por exemplo, ali a Bíblia, que tem algumas coisas legais, sim. A Sagrada Tradição, não, bacana, mas é a minha razão, a minha inteligência que me faz ascender, subir as verdades. Não a revelação divina, não é Deus, sou eu. Olha só como que isso é humanista, sabe? Coloca o ser humano no centro e tira Deus. Outra coisa, as verdades maçônicas não são do conhecimento de todos. Jesus Cristo, nosso Senhor, nos fala, aquilo que eu disse para vocês aqui, subam nos telhados, anunciai o evangelho a todos os povos. Todos precisam conhecer a verdade do evangelho. Os maçons não. É uma sociedade secreta. Nós aqui sabemos da verdade, eles não. E você não pode, inclusive, nem divulgar. Eles realizam rituais esotéricos, supersticiosos, em muitos casos, rituais satânicos, com profanações da Eucaristia, etc, etc, etc. Mas eles fazem o bem. Eles são filantropos, sim, entre si. Entre eles. Eles se ajudam, inclusive, para isso, prejudicando outras pessoas se for necessário. Eles saem por aí? Não. Somos nós, aqui, ó. Senão não faria, inclusive, sentido pertencer à maçonaria, não é? É o propósito deles. Então, não caia nessa armadilha. Um católico não pode ser maçom em hipótese alguma, ponto final. Segunda prática proibida para os católicos, o espiritismo. E aqui eu aproveito deste assunto para chamar a sua atenção para uma forma muito comum que Satanás utiliza para enganar as pessoas, que é se aproveitar do momento de fragilidade, de dor dessas pessoas, para levá-las para o engano, para levá-las para o mau caminho. Porque é ou não é assim? A grande maioria das pessoas que se aproxima do espiritismo faz isso justamente no momento de dor, quando perdeu um ente querido, e aí a pessoa vai lá porque a sua mãe quer conversar com você, quer te mandar um recado, você precisa realizar algo para a sua mãe, e tem algo inacabado, entra o remorso, etc, etc, e a pessoa não percebe, e cai naquela enganação de Satanás, e vai se afastando cada vez mais da verdade, e vai acreditando cada vez mais no erro, e o coração vai ficando cada vez mais cheio de trevas, mais cega, mais contaminada. Então não caia nessa armadilha de Satanás. O mundo de lá não tem contato com o de cá. Quem morreu está na glória do céu, está no purgatório, está no inferno, mas não vaga por aqui, não anda no meio de nós, não manda recados. Quem pensar em invocar espíritos está, na verdade, invocando demônios. Ponto final, isso é fato. Por isso a palavra de Deus nos adverte claramente. Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10 e 12. Não se ache no meio de vós quem se dê essa prática de invocar os mortos, porque isso é abominável. Deus abomina essa prática, está na Bíblia. Deuteronômio 18, de 10 a 12. Não caia nessa enganação. E aí, claro, né, além disso que eu acabei de dizer para você, outras coisas são ainda mais claras. Porque nós cristãos, nós católicos, acreditamos na ressurreição. Cristo ressuscitou. Os espíritas acreditam na reencarnação. E por que eles acreditam nisso? Porque, segundo a doutrina espírita, e tudo isso que eu estou dizendo não é da minha cabeça, você pode pesquisar aí no Google, a própria Associação Brasileira dos Espíritas declara isso que eu estou dizendo para você,
que Deus não é capaz de perdoar pecados. Por isso que o próprio pecador tem que se purificar através de novas reencarnações. Por quê? Porque Deus não é capaz de perdoar pecados. Então, o sacrifício de Cristo foi um teatro. Foi algo banal. Jesus perdeu o tempo. Jesus não é o Salvador para eles. É um grande profeta, um homem, um filósofo, que falou coisas belas. Eles estudam, inclusive, né? Estudam, entre aspas, o Evangelho. Existe, inclusive, o Evangelho segundo Allan Kardec, etc, etc. Mas apenas como, vamos dizer a verdade, um passatempo, uma filosofia barata. Porque Deus não é o Salvador. É o próprio pecador que tem que se salvar. Segunda coisa, a revelação não vem através de Deus. Não é o Espírito Santo, não é as Sagradas Escrituras, não é a Sagrada Tradição. A revelação, a verdade, segundo os espíritas, vem através da invocação dos mortos. Segundo erro grotesco, gravíssimo, absurdo, que nós não podemos acreditar. Ah, Flávio, mas vamos lá. Olha só como Satanás é astuto. Olha só como Satanás é astuto para enganar as pessoas. Para os espíritas, sempre que eu digo isso, né? Quem pensa em invocar os mortos está, na verdade, invocando demônios. Quem não está comigo está contra mim. Quem não recolhe comigo é falha. É o que nos diz o Senhor Jesus. Está no Evangelho. Ou você está comigo ou você está contra mim. Ponto final. Eles logo dizem, não, mas nós não acreditamos em demônios. Nós não acreditamos em anjos. Para os espíritas não existem anjos nem demônios. As almas superiores, as almas que ascenderam, subiram, para nós são os anjos. Eles não são as almas. E demônios também não existem. Demônios não existem. São simplesmente as almas que foram rebaixadas, que desceram em vez de subir. Mas demônios não existem. Então não precisa ficar com esse medo. Não precisa ficar com essa neura. Pode ficar tranquilo. Não vão te fazer mal. Tá entendendo? Porque, vamos lá, não é? O fato de eu não acreditar que uma coisa exista não faz com que ela deixe de existir. Então, o fato de eu negar a existência do demônio não faz com que ele não exista. Se eu pego aqui um copo de veneno. Ah, não, eu não acredito que é veneno. Eu vou morrer. Então, cuidado, não caia nessa. Um cristão, um católico, não pode ser espírita. Deuteronômio 18, 10 e 12. Não se acha no meio de vós quem se dê essa prática abominável de invocar os mortos. Hebreus 9, 27. Está determinado que o homem morra uma só vez e logo em seguida vem o juízo. Não tem essa questão de reencarnação. É Deus que nos salva, não é o próprio pecador. Então, não caia nessa. Não permita que Satanás utilize, às vezes, de um momento de dor, de um momento de sofrimento, de um momento de fragilidade para te levar para essas enganações. Terceira prática também proibida para os católicos, para os cristãos de forma geral, e que, infelizmente, muitas pessoas praticam, que é a yoga. Muitas pessoas erroneamente pensam que a yoga é apenas uma ginástica, apenas uma atividade física, apenas uma atividade de relaxamento contra o estresse, etc, etc. Estou buscando a saúde do corpo e da mente. Ai, que coisa boa. Não é, não é. A yoga é indissociável, é inseparável do hinduísmo, da religião hindu. A palavra yoga, inclusive, significa literalmente união. União com o quê? Com um conceito hindu de Deus chamado Brahman. Os hinduístas têm lá o deus pagão deles, Brahman. E por meio da yoga, daquela sequência, a yoga, entenda isso, é uma sequência. Não são movimentos aleatórios. É uma sequência de movimentos e através da sequência que vai me montando um caminho, eu saio daqui e chego até aqui, é um caminhar. Através desse caminho, dessa sequência de movimentos, a pessoa busca a iluminação, ou seja, a união, yoga significa união,
com um conceito hindu de Deus chamado Brahman. Então, a pessoa que faz yoga, que pratica essa atividade, está invocando este Deus pagão chamado Brahman. E, obviamente, Brahman não existe. E o que eu acabei de dizer para você ainda há pouco, quando me referi aqui aos espíritas? Ou você está com Deus, ou você está contra Deus. E essas palavras não são minhas. É Jesus que disse, está no Evangelho. Então questione a Jesus. Ah, Flávio, você é muito radical. Eu não sou radical, Jesus é radical. Ele diz, ele declara, quem não está comigo está contra mim. Quem não recolhe comigo dispersa, espalha, é inimigo, ponto final. Ah, Flávio, mas eu faço a yoga e não falo os mantras. Eu não falo coisa alguma. Aliás, eu faço a yoga e enquanto isso eu vou rezando orações católicas. Ainda assim tem problema? Tem problema. Primeiro porque o nosso corpo fala. Se eu estou aqui, ó, só pela minha mudança de fisionomia, você entendeu, opa, aconteceu alguma coisa. O Flávio estava todo sorridente. De repente, ele fechou a cara, franziu a testa. O que será que aconteceu? Por que o Flávio está bravo? Se eu faço para você assim, ó. Você está entendendo que eu estou te chamando, mesmo que eu esteja em silêncio, mudo e calado. Se eu faço para você assim, você entende. Se eu te mostrar o meu dedo do meio, pá, você vai entender o que eu estou dizendo, mesmo que eu não fale coisa alguma. Ah, Flávio, eu faço yoga, olha só como que a coisa se agrava ainda mais. Eu faço yoga rezando orações católicas. Então, olha só o tamanho. Isso se torna uma oração profana. Se torna ainda mais um deboche de Deus. Porque imagine só eu falar com você assim, ô meu queridinho, ô meu amorzinho, e te mostrar o meu dedo do meio. As palavras vão assumir um tom de deboche, porque você está vendo o que eu estou te mostrando. Ô meu queridinho, oi meu docinho aqui para você, ó. Você vai entender o que eu estou dizendo. E aquilo vai se tornar assim muito mais grave. Então, não tem como separar, dissociar. Quem criou a yoga foi a religião hindu. É inseparável, é indissociável. Não faça isso, ponto final. Você quer fazer a sua atividade física, e de fato nós temos, todos nós, eu faço, graças a Deus, te aconselho a fazer também. A atividade física é muito bom. Santo Agostinho, santo e doutor da igreja, dizia: devemos cuidar do corpo como se fôssemos viver 1000 anos. Devemos cuidar da alma como se fôssemos morrer amanhã. Cuide do corpo como se fosse viver 1000 anos. Cuide da alma como se fosse morrer amanhã. Tá entendendo? Então nós temos sim que cuidar do corpo, mas existem tantas atividades maravilhosas. Quer fazer algo parecido com a yoga? Faça pilates. Eu gosto de correr. Vai fazer uma caminhada, faça uma musculação, faz karatê. Mas não faça yoga. Yoga não é apenas uma atividade física, é esse caminhar, é um caminho, é uma sequência que busca a união com o conceito hindu de Deus chamado Brahman. E agora me conte aqui nos comentários, por favor, dessas 3 explicações que eu trouxe para você. Você já sabia que maçonaria, espiritismo e yoga não são práticas católicas? Se você já sabia, você conhecia os porquês, você conhecia as explicações, sim ou não? Conte para mim nos comentários. E se você tiver outras dúvidas complementares sobre esse assunto, escreva para mim aqui, escreva para mim. A gente vai conversando, partilhando. Inclusive, eu utilizo das mensagens que vocês escrevem para fazer novos vídeos. Agradeço, inclusive, a você que deixa aqui os seus comentários, porque isso me dá sugestões, me dá aqui, né, esta luz para trazer sempre novos conteúdos para você. Então escreva aqui nos comentários, por favor. E, por favor, deixe o seu like, o seu joinha e compartilhe este vídeo. É um assunto muito sério. É um assunto muito grave. Aqui eu estou falando desde o início do vídeo de, além de ser pecado grave, abrir portas para contaminações espirituais. E o que é que isso significa? Você conhece, por exemplo, Padre Exorcista Duarte Souza Lara, Padre Exorcista José Forteia, e etc, tantos outros, que citam, que falam de casos concretos, que através da maçonaria, a pessoa chegou a uma possessão demoníaca. A partir do espiritismo, vai caminhando
uma possessão demoníaca através da yoga. O Padre Duarte Souza Lara tem um livro que se chama 40 Questões sobre o Exorcismo. Ele fala, ele cita de pessoas que praticavam yoga, algo inofensivo, e chegaram à possessão demoníaca. Então é algo grave, por isso que eu estou trazendo para você. E aí eu te peço, compartilhe este vídeo para que os nossos irmãos e irmãs sejam esclarecidos e não caiam nessa armadilha de Satanás. Conto com você, muito obrigado. Beijo e até a próxima, fique com Deus.